Toda a Copa do Mundo é a mesma coisa. O Brasil chega como favorito. A torcida se empolga. Os jogadores o prometem o Hexa. E no final, a decepção. Desde 2002, já são 5 Copas seguidas sem título. Nem mesmo com times milionários, nem mesmo com Neymar no auge. Por quê? Será que o futebol mudou e o Brasil ficou para trás? Será que existe mesmo uma maldição do Hexa? Ou será que existe algo muito mais obscuro acontecendo nos bastidores da seleção brasileira? O que eu vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você vê a seleção. Por décadas, a seleção brasileira foi a grande referência do futebol mundial. Futebol arte, os dribles, a criatividade, os craques imparáveis. O Brasil encantou o mundo em 1958, 1970, 1994 e 2002, sempre revelando jogadores históricos, sempre deixando adversários no chão. Mas em 2006, algo aconteceu, algo que poucos torcedores sabem, e foi aí que começou a maldição do Hexa. A seleção brasileira chegou à Copa com um time estelar. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano. No papel, o Brasil era o favorito absoluto. Mas dentro de campo, o time estava morto. E tem um detalhe chocante, que poucos sabem. Dias antes do jogo contra a França, parte do elenco participou de uma festa secreta em Weggis, na Suíça. Jogadores foram flagrados saindo tarde da noite. E havia rumores de que a concentração virou um verdadeiro carnaval. Isso explicaria por que o Brasil entrou tão desmotivado contra a França. Zidane simplesmente passeou em campo e o Brasil foi eliminado sem lutar. Depois da derrota, o vestiário era um cemitério. O time sentia que tinha desperdiçado a melhor chance de conquistar o Hexa. Mas o pior ainda estava por vir. Se em 2006 o problema foi a falta de compromisso, em 2010 foi a falta de talento. O técnico Dunga baniu jogadores como Ronaldinho Gaúcho e montou um time mais operário, sem magia, sem criatividade. Mas o que poucos sabem é que houve uma quebra de confiança dentro do elenco. Felipe Melo, um dos jogadores mais criticados daquela Copa, foi acusado nos bastidores de entregar o jogo contra a Holanda. O volante perdeu a cabeça, foi expulso e o time desmoronou. Depois da eliminação, Felipe Melo chegou a dizer que não se arrependia de nada. E assim, mais uma vez, o Hexa escorregava pelas mãos do Brasil. Mas nada se compara ao que aconteceu 4 anos depois. O Brasil era o país sede. A torcida estava empolgada. O Hexa parecia inevitável. Mas, desde o início, havia algo estranho. O time era limitado. Neymar carregava a seleção sozinho. E, nos bastidores, um rumor começou a circular. Antes da Copa, a CBF teria fechado um acordo com patrocinadores para escalar jogadores específicos, independentemente do desempenho. Isso explicaria por que alguns atletas estavam no time titular, sem justificativa técnica. O resultado dessa decisão foi a maior humilhação da história do futebol brasileiro. O 7-1. Mas aqui está um detalhe pouco conhecido. Durante o intervalo do jogo, o vestiário brasileiro estava em colapso. Davi Luiz chegou a chorar no meio do discurso do técnico. Havia jogadores sem reação, sentados no chão, completamente perdidos. Naquele dia, o futebol brasileiro morreu. E muitos acreditam que o 7-1 marcou oficialmente a maldição do Hexa. Em 2018, o Brasil parecia ter se reconstruído, mas dentro do elenco, as coisas não estavam bem. Neymar e alguns jogadores estariam insatisfeitos com Tite. O ambiente era pesado e o time não conseguiu reagir contra a Bélgica.
E em 2022, a história se repetiu. A CBF teria recebido avisos sobre o risco de perder nos pênaltis para a Croácia, mas a seleção não treinou penalidades como deveria, confiando que o jogo não iria para os pênaltis. E o que aconteceu? Brasil eliminado de novo. A verdade é que não existe uma maldição sobrenatural. O que existe é um Brasil que parou no tempo, que não aprendeu com os próprios erros e que segue repetindo as mesmas falhas. Enquanto seleções como França e Argentina evoluíram, o Brasil ficou parado, vivendo do passado. Se nada mudar, o Hexa não vai vir em 2026. A seleção precisa de uma reformulação urgente com um técnico moderno, com planejamento, com seriedade. Senão, essa maldição vai continuar. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o Brasil ainda pode ganhar a Copa de 2026? O que você acha que está errado com a seleção brasileira? Existe mesmo uma maldição do Hexa? Comenta aí, vamos debater. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre futebol.